Olá! Falar do design italiano e de seus protagonistas que fizeram o Made in Italy é um grande prazer para mim. O design na Itália apresenta algumas características que o distingue dos demais países do mundo. Eu diria que a primeira característica do design italiano é por ser um design não normativo, isto é, que não tem regras precisas e racionais. Mas ao contrário, é um design icônico, onde a única norma é a sua diversidade e reinvenção. Uma outra característica do design italiano é por ser sempre um laboratório aberto em eterna evolução. Uma outra característica bastante marcante do design italiano foi o encontro entre empreendedores, empresários iluminados com designers de grandes talentos e poéticas próprias. Dentre estes se destaca o mestre Achille Castiglione, que a seu modo fez um design muito diferente dos demais. Um design irônico, lúdico, jocoso e irreverente. Mas tudo isso foi feito com um grande poder de síntese, que se encontra justamente nos grandes gênios criativos. É interessante notar que no início do século XX, mais precisamente em 1916, surgiu na Europa e nos Estados Unidos o movimento dadaísta. Movimento este que contrapunha o estado da arte que se encontrava até então nas obras de museus e galeria. Isto é, contestava o modelo em prática da arte. Marcel Duchamp, que foi um dos protagonistas do movimento dadaísta, foi um dos primeiros a fazer uso de objetos industriais, já em produção em escala industrial, levando esses objetos para os museus e galerias. Foi propriamente com a sua obra chamada Fonte, onde Duchamp fez uso de um mictório masculino, que é um projeto de design, de produção industrial, o elevando à categoria de obra de arte ao colocá-lo nos museus. Também Duchamp, com essa mesma ironia, com apenas dois simples componentes industriais, que foi um simples tamborete com 4 pés e um aro, uma roda de bicicleta, unindo esses dois elementos de produção seriada da indústria, ele criou uma outra obra chamada de Roda de Bicicleta, em 1917. Outros protagonistas do movimento dadaísta, como Man Ray, também fez uso de objetos industriais, ao utilizar o ferro de passar como obra de arte, inserindo nele pregos para criar um valor de tensão entre o observador e a obra. Achille Castiglione, por vez, fez ao contrário. Ele fez uso de um simples trator agrícola, pegando o assento do trator e levando para a casa no ambiente doméstico da burguesia e da classe média alta europeia e, por final, por todo o mundo. E esse simples banco chamado mesadro é de forte valor comunicativo. Para vocês terem ideia, esse banco foi feito com apenas 3 peças. O assento do trator já existente, estampado em chapa de aço. A sua haste central, que é feita em aço inox, e a travessa suporte, que é feito de madeira. Ou seja, com apenas 3 elementos, ele conseguiu uma grande expressão estética e formal no produto chamado mesadro. Mas também Castiglione continuou na sua linha irônica de fazer design. Ao pegar o selim da bicicleta e inserir em um tubo e fazendo uso de uma base côncava,
ele fez o Banco Sella, destinado naquela época, vocês imaginam, em 1957, para o uso dos telefones que eram ainda fixos na parede. O Banco Sella, ele é chamado de um banco que proporciona um equilíbrio dinâmico, porque você pode mover de um lado para o outro, enquanto você falava, naquela época, no telefone fixo na parede. E por que não lembrar da luminária Arco, uma obra-prima do design mundial? Castiglione se inspirou nos postes de luz de rua, de avenidas, de praça, para criar a sua luminária Arco. Pela primeira vez, a luz que vinha do teto deixava de ser fixa. Isto é, não precisava do pendente. Castiglione, ao criar, com a simples base de mármore, uma peça de aço em forma de arco e um bojo, ou seja, outra vez, com 3 elementos, ele criou essa luminária que pode ser movida por qualquer canto da sala ou da casa. E por que não dizer também obra da Lavra de Castiglione, da luminária Toio? Luminária esta feita com os faróis dos carros da Fiat, mais precisamente uma delas do Cinquecento. Fazendo uso do transformador como base exposta e os fios aparentes, Castiglione quis nos mostrar com esse produto que se pode sim fazer um bom design com poucos elementos a baixo custo. Ao deixar esse produto sem revestimento, ao deixar esse produto sem roupagem, o Castiglione também contesta a arrogância estética, já tão presente nos produtos industriais do século XX. Eu poderia falar muito, muito mais ainda sobre os produtos do Achille Castiglione e sua contribuição para a cultura material através do design, especificamente do design italiano. Mas eu queria fazer uma outra reflexão. Era dizer que, para mim, da mesma maneira que os dadaístas, no início do século XX, entre 1916 a 1920, eles romperam com a arte até então em prática e existente. Eles criaram novas terminologias, como a collage, como o objeto trouvé, como a instalação, e a partir daí a arte nunca mais foi a mesma. Então, na base da arte contemporânea, existe a contribuição dos dadaístas. Por outro lado, eu faço analogia com esses produtos que Castiglione desenvolveu a partir de 1957, com essa ousadia, com essa irreverência. O Castiglione também rompeu com o racional funcionalismo e com o design em prática até então. Por isso, eu não estaria exagerando em dizer que se os dadaístas foram a base, o princípio, o embrião para a arte contemporânea, o professor Achille Castiglione, o qual eu tive o grande prazer de conviver e gozar da sua amizade, foi o grande mestre precursor do design contemporâneo. Daí a sua importância eterna para o design italiano e para a cultura material através do design.